né? Sim, sim. Perfeito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. O dever do aprendizado e do aperfeiçoamento constante do saber. Esse tema é importante. O muçulmano deve ficar sempre aberto para aprender, para ter o conhecimento, para ter o ilm. Iniciamos falando Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, o Senhor dos mundos. Agora eu consigo te escutar, mas não consigo te ver. Não consegue me ver? Espera aí. Não. E agora? Agora sim. Tá. E se eu fazer assim? Tá me vendo ainda? Ainda? Aham, sim. Ainda tá me vendo, né? Sim. Tá, beleza. Agora Então. dá pra ver. Agora dá pra ver. Tranquilo. Louvado seja lá o Senhor dos mundos, aquele que criou o homem, o ser humano, e lhe ensinou o que não sabia. E que a paz e as bênçãos estejam sobre o nosso nobre, querido e último dos mensageiros, profeta Muhammad, o mestre dos sábios, o educador das almas, sobre a sua família, sobre seus companheiros e sobre todos aqueles que o seguem até o último dia, o caminho da orientação, o dia do juízo final. Queridos irmãos e irmãs, importante nós sabermos que a revelação divina, a revelação do Islã, ela começou com conhecimento, com a palavra chamada al-ilmu, a ciência. Vamos entender isso. O Islã começou com uma ordem divina que mudou a história de toda a humanidade. A ordem de aprender, a ordem de ler, a ordem de buscar o saber, de buscar o conhecimento. Deus falou naquele versículo que a gente sabe, que é o primeiro versículo da Surat Al-Alaq. Deus diz: Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lê em nome do teu Senhor que te criou. Uma ordem de Deus para o profeta Muhammad. Subhanallah. Glorificado seja Allah, o Senhor dos mundos. A primeira revelação que veio, a primeira revelação do Islã, não é sobre guerra, não é sobre jejum, não é sobre caridade, mas sobre conhecimento, a luz que guia o coração e liberta o ser humano da ignorância. Allah Todo-Poderoso falou assim: Yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah, Deus, elevará em graus aqueles que crerem dentre vocês e aqueles que receberam o conhecimento. É uma promessa divina. Deus falou assim: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Deus falou assim: diga, ó Muhammad, para eles, serão iguais os que sabem, os que têm conhecimento e os que não sabem? Apenas recordam-se os dotados de entendimento. As pessoas que foram em busca do conhecimento. Queridos irmãos e irmãs, esses versículos nos mostram, sem dúvida alguma, que o conhecimento é o caminho da elevação, o que diferencia o ser humano diante de Allah. Não é riqueza que diferencia, não é posição social,
mas a luz do entendimento, o conhecimento e da fé. O profeta Muhammad, o mensageiro de Allah, que recebeu essa revelação, sallallahu alaihi wasallam, falou assim: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quem trilhar, quem percorrer um caminho em busca de conhecimento, tenha certeza que Allah Todo-Poderoso irá facilitar o caminho para o paraíso. Irá facilitar a vida para a pessoa. Allah Todo-Poderoso tem um dito que o profeta diz assim: Innal malaika la tada'u ajnihataha li talab al-ilm ridha bima yasma'u. O profeta, que a paz tenha sobre ele, disse assim: saibam que os anjos estendem as suas asas para aquele que busca conhecimento, para aquele que vai em busca do aprendizado, em sinal de agrado e satisfação pelo que ele faz. Só porque você foi em busca do conhecimento, Deus coloca os anjos a estender as asas da misericórdia. E disse assim o profeta sallam: Talabul ilm farida ala kulli muslim. Se você é muçulmano, então saiba, o profeta diz, buscar o conhecimento, ir em busca do aprendizado, ir em busca do saber, é uma obrigação para todo muçulmano. O grande Imam al-Ghazali, que Deus tenha piedade dele, falou assim: o conhecimento é a vida do coração. O conhecimento é a vida do coração e a luz da alma. Quem é privado do saber, do conhecimento, vive sem dúvida nas trevas da ignorância, mesmo que os seus olhos vejam. Conhecimento é a luz. O Ibn Qayyim, que Deus tenha piedade dele, ele afirmou no seu livro e falou assim: a diferença entre o sábio e o ignorante é como a diferença entre o vivo e o morto. O conhecimento é luz que Allah coloca no coração do servo, que ele deseja iluminar. Não desperdice o conhecimento. Vá em busca do conhecimento. O grande Imam Shafi'i, que Deus o tenha, das 4 escolas, ele falou assim: quem desejar esta vida mundana, que busque o conhecimento. E quem desejar o outro mundo, que também busque o conhecimento. E quem desejar ambos, então não há nada melhor para a pessoa do que ter entendimento. Porque tendo conhecimento, você vai saber como agir nessa vida. O saber dentro da religião, no Islã, não tem fim. Não. O verdadeiro crente, muçulmano, fiel, ele busca sempre aprender, se aperfeiçoar até o seu último suspiro. Por isso Deus, Allah Azza wa Jal, ordenou até o profeta Muhammad sallam ir em busca do conhecimento. No Alcorão, Deus falou para o profeta o quê? Na Sura Taha, no versículo 114, Deus falou assim: Qul Rabbi zidni ilma. E diga: ó meu Senhor, aumenta-me em conhecimento. Sobre isso, o Sheikh Bin Baz, o grande sábio, falou: o estudante do conhecimento, ele deve ser paciente, perseverante, ele deve ser humilde, ele deve ser sincero, pois o aprendizado é uma forma de adoração. E toda adoração, não há dúvida, exige pureza da intenção. O Sheikh Ibn Uthaymin, que Deus o tenha, falou assim: o conhecimento, ele não vem de uma vez só. Ele é conquistado, passo a passo,
com esforço diário, com súplicas, com humildade diante de Allah. Só assim você vai conquistar o conhecimento verdadeiro. Explicando isso, o verdadeiro saber não é apenas teoria, mas ele é prática e transformação. O conhecimento sem ação, sem obra, é um fardo, não uma bênção, não uma dádiva. O companheiro do profeta Muhammad, sallam, chamado Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, que Deus o tenha, ele falou: aprendemos o conhecimento e depois agimos com esse conhecimento. Aprendemos o conhecimento e depois agimos com ele. Quem aprende e não pratica não é verdadeiramente um sábio, não é um aprendiz. O grande sábio Al-Hassan al-Basri falava: o conhecimento sem obra, o conhecimento sem ação é como uma árvore sem frutos. O profeta sallallahu alaihi wasallam falava assim, ou seja, ele buscava a todo momento o refúgio em Allah, dizendo assim: Allahumma inni a'udhu bika min ilm la yanfa. Ó Allah, ó Senhor dos mundos, refugio-me em ti contra o conhecimento que não traz benefício algum. Queridos irmãos, queridas irmãs, na fé em Allah, o caminho do conhecimento, o caminho da sabedoria é o caminho da luz, da proximidade com Allah. Aprender, não há dúvida, é adorar. Aprender é adorar. Ensinar é servir. Buscar sabedoria é um dever contínuo do coração que realmente crê, tem fé. O profeta Muhammad sallam, ele sempre falava no que está no Alcorão Sagrado: Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ó Allah, torna-nos entre os que ouvem a palavra e seguem o melhor dela. Isso é o conhecimento. Devemos entender alguns relatos, umas histórias inspiradoras do dever do aprendizado e do saber verdadeiro. Entender a sede de conhecimento de um dos melhores companheiros do profeta, o segundo califa do Islã, Umar ibn al-Khattab, que Allah esteja satisfeito com ele, radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab, o segundo califa do Islã, era um homem muito ocupado com seus assuntos e com os assuntos da comunidade. Mesmo assim, ele dividiu o seu tempo com um irmão do povo de Medina, de Ansar, para não perder o aprendizado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse assim: certa vez, eu e o meu vizinho dos Ansar costumávamos revisar os dias. Um dia ele ia até o mensageiro de Deus, alaihi salatu wassalam, e eu cuidava dos assuntos mundanos. E no outro dia eu ia. E depois trocávamos as informações e o conhecimento que aprendíamos. Qual é a lição disso para nós? Qual que é a lição disso? Ou seja, mesmo com responsabilidades, o verdadeiro fiel, o muçulmano correto, nunca deixa de buscar conhecimento. Omar entendeu que o saber é parte da sobrevivência. É parte da sobrevivência espiritual. Ele criou um método para não perder o aprendizado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e colocou ele e o seu vizinho. Enquanto um ia aprender, um ficava trabalhando. E vice-versa. E depois um passava para o outro. Tudo isso para não perder o conhecimento do Alcorão e da Sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós devemos pegar
a história de Imam Ahmad e a busca incansável pelo saber, a sede pelo conhecimento. O grande Imam Ahmad bin Hanbal, das quatro escolas, rahimahullah, que Deus o tenha, um dos maiores sábios do Islã. Ele viajou por diversas terras, para vários lugares em busca de um único hadiz autêntico. Viajava para pegar um único dito do profeta. Se sacrificava. Certa vez, um aluno do Imam Ahmad o viu estudando enquanto já tinha cabelos brancos. Então esse aluno perguntou para o Imam Ahmad, falou: ó Imam, até quando continuarás buscando conhecimento? Ou seja, já é um senhor de idade. Ele olhou para o seu aluno e respondeu: o conhecimento é desde o berço até o túmulo, até o último suspiro. Qual que é a lição dessa história? O que a gente aprende disso? Do Imam Ahmad. A lição é: o verdadeiro buscador de conhecimento, o verdadeiro buscador de conhecimento. Caiu aqui o negócio, peraí. O verdadeiro buscador que vai em busca do aprender nunca para, jamais. O conhecimento não tem idade. O conhecimento não tem limite. O conhecimento não tem limite. O conhecimento é um mar sem fim. E cada gota do mar é uma luz para o coração. Isso é conhecimento. Vamos agora refletir sobre a humildade, a grande humildade do aluno do Imam Malik, das quatro escolas também. Certa vez um jovem viajou meses até a cidade de Medina para encontrar e estudar com o grande Imam Malik ali em Medina. Ao chegar, esse jovem quis aprender tudo de uma vez só. Vou te deixar lá. Espera só um pouquinho. Vou te colocar lá com isso aqui. Como que eu faço para tirar isso aí? Onde que eu ponho? Moderador. Põe a mãe também. Colocar a mãe de moderadora? Pronto. Tira daqui. Eu não sei tirar isso. Isso eu não sei. Tá. Pronto. Vocês estão comigo, né? Sim. Tá, onde eu parei?
Eu estava falando sobre um aluno do Imam Malik que tinha Perfeito. viajado até Medina e queria aprender tudo de uma vez só. Certo. Um jovem, ele viajou por vários meses até a cidade de Medina para encontrar o Imam Malik, para estudar com o Imam Malik. Ao chegar lá, esse jovem estava com tanta sede que ele quis aprender tudo de uma vez. Só que o Imam Malik, com toda a prudência, experiência e conhecimento, olhou para esse jovem e disse assim: ó, querido jovem, o conhecimento, ele não vem com pressa. Ele vem com paciência. Ele vem com humildade. Ele vem com paciência, com humildade, com sinceridade. Quem quiser subir uma montanha de uma vez, tenha certeza que vai cair antes de chegar até o topo. Tem que subir pouco a pouco. Disso, qual que é a lição que os sábios tiram? Que o aprendizado é um caminho de constância. Allah não olha apenas o quanto aprendemos, mas como aprendemos com humildade, paciência e dedicação. Compreendem? O grande companheiro do profeta Muhammad, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Ibn Abbas, o primo do profeta. Ele era jovem quando o mensageiro faleceu, quando o mensageiro morreu, sallallahu alaihi wasallam. Mesmo assim, Ibn Abbas corria atrás dos sábios da época, dos mais velhos, dos companheiros mais velhos, perguntava e registrava tudo o que ele ouvia. Certa vez, alguém zombou do Ibn Abbas porque ele fazia isso, dizendo assim: por que perguntas tanto, ó Ibn Abbas? És apenas um garoto, és apenas um menino, um guri. Ele respondeu: a língua que pergunta, tenha certeza que é a chave do conhecimento. A língua que pergunta é a chave do conhecimento. Muitos anos depois, Ibn Abbas, ele foi chamado pelas pessoas de Khibar al-Umma, o erudito, o sábio desta nação, pela profundidade da sua sabedoria, pela persistência e paciência de ir em busca constante do conhecimento. O que a gente tira disso como lição, como aprendizado? Quem busca de verdade o saber, o conhecimento com humildade e curiosidade sincera e amor, Allah Todo-Poderoso eleva os seus graus. Nunca é cedo, nunca é tarde para aprender, para adquirir conhecimento. Veja a determinação do grande Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, quem não conhece? Do Sahih al-Bukhari, o autor do Sahih al-Bukhari, que Deus o tenha, era ainda jovem quando começou a estudar a hadith, ditos do profeta. Imam Bukhari viajou a pé, cidades por cidades, desertos, com pouco dinheiro, apenas para confirmar a autenticidade das narrativas, dos ditos do profeta. É dito que ele ouviu mais de 600 mil ahadis, ditos do profeta, e memorizou 100 mil autênticos, corretos, com precisão. Quando lhe perguntaram de onde vinha tanta força, tanta disciplina, Imam Bukhari respondeu: porque sabia que cada hadith dito do profeta, ele falou, cada hadith que eu aprendia era um caminho que me aproximava de Allah, de Deus. Allahu Akbar, Deus é maior. Qual que é a lição disso? Os sábios falam, disso a gente tira que buscar o conhecimento, buscar o saber, exige sacrifício. Exige sacrifício e sinceridade. Quem aprende por Allah encontra bênção, dádiva, baraka, encontra bênção no seu tempo e no seu coração. O grande Sheikh Bin Baz, o Mufti, que Deus o tenha,
Ele era conhecido como o sábio cego, que iluminou o mundo inteiro. O Sheikh bin Baz, Abdulaziz bin Baz, que Deus o tenha, ele ficou cego aos seus 16 anos de idade. Mas isso não o impediu de se tornar um dos maiores estudiosos contemporâneos da religião do Islã. Mesmo sem visão, sem enxergar, ele lia com seu coração, ensinava com firmeza, escrevia com a alma. Milhares de alunos aprenderam sobre a sua orientação. Ele costumava dizer assim: a perda dos olhos não é a verdadeira cegueira. A verdadeira cegueira é a do coração, que não busca a verdade, que não vai atrás do conhecimento. Os sábios colocam isso como o quê? Qual é a lição? Qual é a lição dessa fala? A lição é: o verdadeiro conhecimento não depende do corpo, mas da alma disposta. Allah Todo-Poderoso abre as portas inimagináveis para aquele que é sincero na busca do saber. Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na história de uma mulher que ensinou grandes sábios. No tempo do Tabi'in, quem que é Tabi'in? Tabi'in são companheiros do profeta. Eles não viram o profeta, mas viveram na época dos seus companheiros. Isso chama Tabi'in. No tempo deles, dos Tabi'in, uma mulher chamada Darda era reconhecida em Damasco como uma grande sábia. Homens, inclusive grandes estudiosos, sentavam-se perto dela para aprender com ela. Quando perguntavam sobre a sua força, sobre a sua coragem em ensinar, ela dizia assim: o conhecimento, o saber, é uma luz que não é exclusiva dos homens. É uma responsabilidade diante de Allah para todos os que Ele ilumina. Então, os sábios, o que eles colocaram dessa fala, dessa atitude dela? Qual que é a lição disso? Que o aprendizado e o ensino são deveres universais dentro do Islã, para homens e mulheres. Quem busca o saber, quem busca o conhecimento com fé, Allah Todo-Poderoso torna fonte de orientação. Irmãos de fé, irmãs de fé, essas histórias, sem dúvida, mostram para nós que o verdadeiro saber, conhecimento, exige sinceridade, exige a paciência e também o amor por Allah. O aprendizado não é apenas decorar, é transformar-se, é mudar conforme o que você aprende. E aquele que busca conhecimento, o conhecimento por Allah, não há dúvida alguma que é guiado até Allah, até Ele. Por exemplo, qual que é o objetivo da filosofia islâmica? O objetivo da filosofia islâmica não é separar o intelecto da fé, mas sim unir o raciocínio com a luz da revelação divina, mostrando que o verdadeiro conhecimento é um caminho para Deus, para Allah. A filosofia islâmica do conhecimento e do aperfeiçoamento do saber tem aquele dito que eles falam que a falsafa al-islamia fi talab al-ilm wa irtiqa'u wa irtifa'u bil ma'rifa. O Islã é a religião do conhecimento. A ignorância é trevas. E o conhecimento é luz. Uma luz que não vem apenas da mente, mas uma luz que vem
do coração purificado e sincero. Allah Todo-Poderoso, no Alcorão Sagrado, na Sura An-Nur, a Sura da Luz, no versículo 35, Deus fala: Allahu nuru samawati wal ard. Allah é a luz, Deus é a luz dos céus e da terra. Significa que o verdadeiro sábio, portanto, não é aquele que acumula dados, não. Mas é aquele que reflete a luz divina dentro do coração. Por meio dessa luz, compreende o propósito da verdadeira existência. O grande Imam Ghazali, o filósofo, que Deus o tenha, em sua obra Ihya al-Ulum ad-Din, que Deus o tenha, falou assim: o conhecimento sem espiritualidade é orgulho. O conhecimento sem espiritualidade é orgulho. E a espiritualidade sem conhecimento é um desvio. Somente com ambos se unem o ser humano, e assim o ser humano encontra a verdade. Significa que assim o saber dentro da religião não é apenas intelectual, mas existencial. Aprender, nós devemos saber que é um ato de adoração. E cada descoberta é um espelho de grandeza do Criador, de Allah. Allah diz na Sura Al-Fatir: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Somente os sábios dentre os seus servos verdadeiramente temem a Allah. O que significa isso? Aquele que conhece mais profundamente as leis do universo e os sinais de Allah, mais se submete a ele, mais se humilha e mais ama o Criador. O Ibn Sina, o grande Avicena, o pai da medicina, ele diz que o conhecimento é a escada que eleva a alma do mundo material ao espiritual. Ele sempre falava nos seus livros, ele dizia que aprender é purificar o coração e compreender a verdade é retornar à viagem ou retornar à origem, a Allah. O Ibn Qayyim, o grande sábio, que Deus o tenha, falava: o coração é como um espelho. O conhecimento limpa, o pecado o embaça. O conhecimento limpa o espelho. O pecado que você pratica embaça esse espelho que é o teu coração. O saber é um ato de purificação, não de vanglória. Quem busca conhecimento para se exaltar apenas alimenta o ego. Agora, quem busca o conhecimento para servir a Deus, servir a Allah e beneficiar os outros, essa pessoa ilumina o mundo inteiro. É uma luz. Por isso que a filosofia islâmica ensina que a razão, al-aql, é um dom divino, mas não substitui a revelação, al-wahi. Ambas são duas luzes que nunca se contradizem, pois vêm da mesma fonte, Allah, o único. O grande sábio Ibn Rushd, conhecido como Averroes, que Deus o tenha, ele falava assim: a razão é o instrumento com o qual o ser humano compreende o texto divino. Negar a razão é negar o dom que Allah nos concedeu para reconhecer a sua sabedoria. Significa que assim a fé sem razão pode cair no fanatismo. E a razão sem fé pode cair na arrogância. Mas a união das duas coisas, entre ambas as coisas, cria um ser humano equilibrado, moderado. O verdadeiro sábio, que entende o mundo, age com justiça sempre e busca Allah em todas as coisas, em tudo. Na religião do Islã, o aprendizado não tem fim jamais.
O nosso querido, o próprio profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, recebeu de Allah a ordem e falou: وَقُولْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. E diga, ó Muhammad, ó meu Senhor, me aumente em conhecimento, em sabedoria. Queridos irmãos, mesmo sendo o mais perfeito dos homens, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi ordenado a continuar a aprender, aprendendo. Isso mostra que o conhecimento é uma viagem eterna. E cada degrau leva mais perto de Allah. Só com conhecimento chegamos perto de Allah. Só com conhecimento sentimos a reza, a leitura do Alcorão. O sábio verdadeiro é aquele que, quanto mais aprende, mais reconhece a sua própria ignorância. Por isso que o poeta Rumi, poeta islâmico, diz: o conhecimento é um mar sem fim. Quanto mais bebes dele, mais sede sentes, pois percebes a vastidão de Allah. O saber islâmico não é isolado da prática. Por isso que a filosofia islâmica ensina que o conhecimento só é completo quando gera ação, prática justa e principalmente sincera. O Ibn Khaldun, que Deus o tenha, em sua introdução do livro Al-Muqaddimah, ele falava assim: o conhecimento é a base da civilização. Onde há saber, onde há conhecimento, sem dúvida, há equilíbrio, há justiça e há progresso. Agora, onde há ignorância, há decadência e também confusão. O Islã, então, não separa o mundo do espírito e o mundo da ação. O saber deve moldar o caráter, inspirar o comportamento e corrigir o coração. O Islã nos ensina que o conhecimento é uma forma de se aproximar de Allah. Um caminho de luz que começa no coração e se reflete sempre na mente e nas práticas, nas ações diárias, nas obras. Irmãos e irmãs, nós devemos saber que o ignorante vive em si mesmo. Agora o sábio, que vai em busca do conhecimento, vive para Allah. O ignorante busca o mundo. O sábio busca o sentido do mundo. O ignorante fala para ser ouvido. O sábio fala para iluminar. O verdadeiro aprendizado, portanto, é adorar a Allah por meio da contemplação. É enxergar sua sabedoria em tudo que existe. É aperfeiçoar-se constantemente para ser o espelho da luz divina. Irmãos de fé, o conhecimento, nós devemos saber que, como nós muçulmanos, como nós devemos ir em busca desse conhecimento. Keifa yajib ala al-muslim an yatlub al-ilm. Como o muçulmano deve buscar conhecimento? Se o conhecimento é tão importante assim para nós. Allah nos elevou por meio do conhecimento e fez dele um ato de adoração, não há dúvida alguma, como aprendemos agora. Não apenas uma conquista intelectual. Um fiel verdadeiro não busca o saber para vencer debates, jamais. Mas para se aproximar sempre de Allah e para melhorar o seu coração e beneficiar as pessoas em sua volta. Esse versículo a gente tem que falar sempre. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sempre andar com esse versículo. Allah elevará em graus aqueles que crerem dentre vocês e aqueles que receberem o conhecimento. Então a primeira coisa para buscar o conhecimento é ter a intenção sincera.
Ikhlas, a niya salihah. O ponto da partida é a intenção pura. O profeta falou que sallam, innamal amalu biniyat wa innama likulli imri ma nawa. Certamente as obras valem pelas intenções e cada pessoa será recompensada conforme a sua intenção. Significa que o muçulmano deve buscar o conhecimento por Allah, por Deus, não por fama, não por elogio, não por prestígio. Os sábios alertavam sempre: quem busca conhecimento para se exibir, Allah os humilhará. Quem busca conhecimento para servir a Allah, Allah o elevará. Qual que é a lição disso? A busca do conhecimento e do saber deve ser um ato de adoração, al-ibada, com um coração humilde e sincero. A outra coisa deve ter humildade e o reconhecimento das próprias limitações. Para eu buscar conhecimento, eu tenho que ter humildade e reconhecer das minhas próprias limitações. O grande Ibn Abbas, radiyallahu anhu, falava: o conhecimento só permanece no coração do humilde, só de quem é humilde. O profeta afirmou isso, sallallahu alaihi wasallam. Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Ele falava: quem se humilha para Allah, Allah o eleva. Significa que o verdadeiro estudante do conhecimento nunca se considera sábio. Ele sabe que cada descoberta revela o quanto ainda ignora. O grande Imam Shafi'i das 4 escolas, que Deus o tenha, dizia: quanto mais eu aprendo, mais eu percebo a minha ignorância. Isso é humildade. Qual que é a lição disso? Que a humildade é a chave que abre as portas do entendimento. Sem isso, sem humildade, o saber se torna orgulho e o orgulho fecha o coração. Outra coisa para ir em busca do conhecimento, aprender com os sábios. Pessoas que aprenderam, frequentar os círculos de aprendizado. Pessoas que passaram anos estudando. O profeta sallallahu falou assim: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Quem trilhar, percorrer um caminho, se esforçar em busca desse caminho, em busca de conhecimento, Allah vai facilitar para ele o caminho do paraíso. Vai facilitar o seu caminho. Innal ulama warathatul anbiya. O profeta falou: saibam, os sábios são os herdeiros dos profetas. Por isso que o muçulmano deve se aproximar daqueles que foram em busca do conhecimento, que aprenderam, sentar com os sábios em seus círculos de roda, na mesquita, aprender com respeito, com paciência, como faziam os companheiros do profeta sallallahu e os companheiros dos companheiros. Refletir agora no que Ibn Qayyim dizia: quem se senta aos pés dos sábios, ele bebe da fonte pura. Quem busca atalhos sem mestres, bebe de águas turvas. Qual que é a lição dessa fala? Que o conhecimento é uma luz, e essa luz se transmite do coração, de coração para coração, por meio da convivência com os piedosos. Outra coisa para buscarmos o conhecimento, tem que ter perseverança, paciência, disciplina. O aprendizado é um caminho longo. E esse caminho exige, sim, paciência e esforço constante. Allah diz: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Aos que se esforçam por nossa causa, nós os guiaremos em nossos caminhos. Imam Ahmad falava: o conhecimento não se alcança com descanso do corpo. O conhecimento não se alcança ou não é alcançado com descanso do corpo, mas com sacrifício e perseverança. Qual que é a lição dessa fala? O que você aprende disso? Que o verdadeiro estudante é aquele que nunca desiste. Mesmo quando cansado, mesmo quando não entende,
pois sabe que cada esforço é contado por Allah. Deve buscar o entendimento. Outra coisa para aprender o conhecimento é aplicar o que se aprende, praticar o que se aprende. O profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه فيما عمل به. O profeta, que a paz esteja sobre ele, disse: os pés do servo não se moverão no dia do juízo final, até que ele seja perguntado sobre o seu conhecimento e o que ele fez, como ele praticou esse conhecimento. Significa que o saber que não gera ação prática é um peso, não é uma bênção nem uma dádiva. Por isso os sábios sempre falavam: o conhecimento chama para a prática, para a ação. Se ela responde, permanece. Se não, vai embora. Qual que é a lição disso, irmãos e irmãs? Que a luz do saber só brilha quando ilumina a prática. Aprender deve transformar a vida, nas palavras, no caráter e na conduta. Outra coisa, para podermos pegar esse conhecimento, o conhecimento útil e o que deve ser evitado. Por exemplo, o próprio profeta Muhammad, ele sempre pedia para Deus e fazia uma súplica falando: Allahumma inni a'udhu bika min ilm la yanfa. Ó Deus, refugio-me em ti contra o conhecimento que não traz benefício algum. Significa que a religião do Islã valoriza o conhecimento que se aproxima de Allah, que beneficia as pessoas, seja religioso, científico ou social. Mas condena, sim, o saber que leva ao orgulho, à injustiça ou à negação da verdade. O grande sábio Ibn Rajab, que Deus o tenha, ele falava: o conhecimento benéfico é aquele que te aproxima do comportamento profético, e não apenas do discurso acadêmico. Não é um discurso, em si uma prática. Irmãos e irmãs, qual que é a lição disso? A lição disso é o seguinte: você deve perguntar sempre: este saber me aproxima de Allah ou não? Isso que eu estou aprendendo me faz mais próximo de Allah ou não? Me torna uma pessoa melhor ou não? Se sim, então isso é luz. Se não, isso é apenas distração. Abandone. Outra coisa é ensinar e transmitir o que aprendeu. De extrema importância. O profeta Sassana falou assim: Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. O melhor dentre vocês é aquele que aprende o Alcorão e depois ensina-o. Ele falou assim: Bellighu anni walau aya. Transmitam de mim, ainda que seja um único versículo. O muçulmano deve compartilhar o conhecimento com sabedoria, com mansidão, com amor, para que a luz se espalhe para todos. Aquele que ensina não é dono do saber, mas ponte que o conduz aos outros. Isso nos mostra que quem aprende e depois ensina por Allah, somente por Allah, se torna uma continuação da luz profética dos mensageiros de Deus. Buscar conhecimento, irmãos e irmãs, é uma jornada espiritual. É caminhar da ignorância à luz verdadeira, do ego à humildade, do mundo ao Criador. O muçulmano que busca o saber, com sinceridade, com paciência, com respeito e com ação, com prática, será contado entre os herdeiros dos profetas. Por isso que eu peço aqui: Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima alimtana wa zidna ilma wa fahmana wa hikma. Ó Allah, ensina para nós o que nos é benéfico. Faz nós beneficiar
faz-nos beneficiar do que nos ensinas e aumenta para nós em conhecimento, compreensão e sabedoria. Ó Allah, torna a todos nós entre os que ouvem a palavra e seguem o melhor dela. Ó Allah, conceda para nós o conhecimento benéfico, boas ações, um coração humilde, uma língua que te recorda constantemente. Ó Allah, aumenta-nos em conhecimento benéfico, conceda-nos o agir conforme esse conhecimento e dá para nós a sinceridade pura em nossas intenções. Ó Allah, ilumine os nossos corações com a luz do conhecimento e faça de nós a chave ou as chaves para o bem e causas de orientação. Allahumma amin. Barakallahu fikum fil Quran Karim. Fastaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. Eu suplico a Deus e peço perdão por mim e por todos vocês. Essa é a aula de hoje e que Deus ilumine os nossos corações. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.